Que Deus abençoe a todos neste momento. Deus abençoe sua vida e seu lar, a sua família. Esse é o desejo do meu coração. Este é mais um momento meditando na palavra. Eu desejo, para basear a nossa meditação, ler um texto das Escrituras que se encontra no livro de Judas. Sabemos que Judas só tem um capítulo, então, capítulo 1, o versículo 5, a Bíblia diz: Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Não temos dúvida que a natureza de Deus é salvar. Isso faz parte da natureza de Deus, a ponto da Bíblia dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É claro que a raça humana que tinha se perdido. Deus, na sua bondade, no seu amor, Deus deseja que todos alcancem, por meio de Jesus Cristo, a salvação. Por isso a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vemos que é necessário, para que uma pessoa alcance vida eterna, ela precisa crer, ela precisa receber a palavra de Deus, ela precisa aceitar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, na Escritura onde lemos, a Bíblia diz: quero-vos lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E sabemos que Jesus, ele mesmo disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Morte significa separação. Então veja que para nós alcançarmos vida eterna, precisamos crer. Não podemos culpar a Deus se nós, ao terminar nossa jornada aqui, nossa alma ir ao inferno. Uma pessoa só vai ao inferno porque ela rejeita a palavra de Deus, a ponto do profeta dizer que um homem não vai ao inferno por ser um pecador, mas ele vai ao inferno por rejeitar a palavra, rejeitar a Cristo. Vemos a Bíblia dizendo, no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 9, a Bíblia diz: Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. No versículo 11, a Bíblia diz: Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então observe que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, porque se uma pessoa parte dessa vida em suas impiedades, como um pecador, já não tem mais nada o que se possa fazer. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado os que desde já dormem no Senhor, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras o sigam. Isso quer dizer que a pessoa vai ter que ir diante de Deus como partiu dessa vida. Se partiu como salvo, como um crente em Jesus Cristo,
irá diante de Deus dessa maneira, mas se partiu como um pecador, como um ímpio, como um incrédulo, também vai ir diante de Deus dessa maneira. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam. Olha a natureza de Deus, olha o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? É salvar, é perdoar, é libertar. Mas Deus não é um arrombador de portas. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus não força ninguém. Veja Jesus dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Uma coisa difícil para o ser humano é negar a si próprio, negar as suas próprias vontades, negar os seus próprios pensamentos. Mas se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos salvação para nossa alma, é necessário negar a nós mesmos. E ele disse: tome sua cruz. Cruz fala de morte, cruz fala de renúncia, e siga-me. Não é nada obrigado. Deus não põe ninguém dentro de uma camisa de força e diz: você será um crente, mas ele dá oportunidade a todos. Por isso ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, o Senhor nunca me deu uma chance. Não, Deus não é injusto. Deus simplesmente dá oportunidade de salvação a todos. Mas por que nem todos são salvos? Porque nem todos aceitam. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, ou já está condenado. Então a pessoa só vai ao inferno porque é incrédulo, porque viveu a vida toda rejeitando a palavra de Deus. Mas qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é salvar, a ponto da Bíblia dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, meu amado irmão, meu amigo que me assiste, talvez você não fez a sua decisão por Cristo ainda. Ou talvez você caminhou até uma altura e se cansou de lutar, desistiu. Eu faço um convite a você. Tome posição por Cristo. Se você é um desviado, uma desviada, se você ainda não fez a sua decisão, saiba disso. Deus deseja te salvar. E você deseja ser um salvo? Se você deseja, faça o que a Bíblia diz. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele. Ele vai te dar graça, ele vai te dar força, ele vai te dar condição de você viver uma vida separada do pecado, uma vida alinhada com a palavra de Deus. Não esqueça, essa é a natureza de Deus. Esse é o desejo de Deus, salvar a tua alma. Ele não quer que você se perca, mas que se arrependa para ser salvo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.